RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença. Boa noite. Com a flexibilização do uso de máscaras, autoridades em saúde alertam para a necessidade de manter em dia a vacinação contra a Covid. Mais de 3 milhões de pessoas estão com as doses de reforço em atraso no Rio Grande do Sul. O crescimento das vendas pela internet fez um novo mercado ganhar espaço. É a construção de condomínios logísticos, que são galpões usados para armazenar produtos que serão entregues aos consumidores. Você vai ver também como está o trabalho de limpeza do prédio implodido da Secretaria de Segurança Pública e os planos para a ocupação do terreno. A caravana Campo e Lavoura mostra os investimentos necessários e as políticas públicas de prevenção para enfrentar a seca. O primeiro Grenal das semifinais do Gauchão termina com goleada gremista no Beira-Rio. É a partir de agora no RBS Notícias. Essa semana, o Rio Grande do Sul flexibilizou o uso de máscaras em locais abertos. Em Porto Alegre, até mesmo nos locais fechados, não é mais obrigatório usar o acessório que vem nos acompanhando por tanto tempo. De acordo com as autoridades, isso foi possível graças ao avanço da vacinação, principalmente de primeira e de segunda dose. Mas ainda há preocupação com as doses de reforço. Muita gente está atrasada nessa fase da imunização. A Gabriele poderia estar com o esquema completo de vacinação contra a Covid-19 desde o mês passado, mas só procurou um ponto de vacinação hoje. Questão de ter lugares para tomar, né? Porque agora, como tem a função das crianças para tomar, eles estavam priorizando mais, aí tinha que procurar lugares onde estavam dando para adultos. Já o Maurício não tomou a dose de reforço porque estava na praia. Acabamos deixando para fazer agora quando nós voltamos. Para a enfermeira que coordena o maior ponto de vacinação da capital, as desculpas são muito frequentes. O pessoal tem atrasado bastante a segunda ou a terceira dose, que é a dose de reforço, às vezes meses de atraso, principalmente o público jovem, assim, dos 15 aos 30 anos, tem deixado para depois. São quase 700 mil gaúchos que já poderiam ter tomado a segunda dose, mas ainda não procuraram os postos de saúde. E quanto o assunto é atraso na dose de reforço, o número sobe para 3 milhões. E desse grupo, a faixa etária que mais preocupa é o de jovens, com idade entre 15 e 29 anos. 76% da população gaúcha tomou a segunda dose ou a vacina de dose única. No caso do reforço, o percentual ainda não chega a 40%, mesmo sem fila nos postos. Manter a vacinação em dia se torna ainda mais importante agora, com a flexibilização do uso de máscaras. A pessoa tem que dar é que tem que agendar e ir, não dá para deixar para amanhã, né? Tem que cuidar da saúde, tem que virar prioridade, né? Assim como não dá para começar a dieta só na segunda, o exercício só amanhã, tem que ser agora. No entanto, além de estar com a vacinação em dia, especialistas defendem que o uso de máscara ainda é recomendado para grupos de risco. A vacina é importante, porque a gente reduz sintomas sérios, mas ainda assim, mesmo com as pessoas vacinando, a transmissão ainda pode acontecer. Mas claro que quem está vacinado acaba transmitindo muito menos, né, carga viral do que uma pessoa sem vacina. Em 2021, o faturamento com as vendas pela internet aumentou em quase 90% nos pequenos e médios negócios no estado. O chamado e-commerce fez um novo mercado ganhar espaço. São os condomínios logísticos, que estão movimentando o setor imobiliário. O condomínio logístico já virou ponto de referência no bairro Pedreira, em Nova Santa Rita. A construção pode ser vista de longe. É um pavilhão atrás do outro. O espaço de um deles, locado por uma das gigantes do comércio eletrônico, foi inaugurado há quase 1 ano e meio. Lançamos dia 21 de outubro de 2020, com 23 mil metros quadrados. E aí rodamos um pouquinho nessa fase 1, e aí logo na sequência, em 2021, a gente lançou a fase 2. Então a gente expandiu para 41 mil metros quadrados. O crescimento é motivado pela demanda. A operação no Rio Grande do Sul tem 350 trabalhadores diretos e indiretos.
que podem chegar a 900 em datas de aumento nas vendas, como na Black Friday. A gente consegue ter uma grande variedade de produtos, tanto de alimento, roupa, livro, cadeira gamer, televisão. Então, quanto mais tipos de produtos a gente tiver concentrado em todas as regiões, mais rápido a gente vai conseguir entregar. Esse é um tipo de construção que foge dos padrões tradicionais. A começar pelo pé direito. O desse centro de distribuição chega a 15 metros. O piso também precisa, em alguns galpões, ser preparado para aguentar toneladas de carga. O número de condomínios logísticos no estado cresce em ritmo acelerado desde o início da pandemia. De acordo com o Sindicato da Construção Civil, os investidores descobriram neles um novo filão de mercado. É um tipo de locação, muitas vezes de longo prazo, onde há pouca vacância e quase nenhuma inadimplência, tendo em vista que as empresas precisam desse serviço, desse local, para fazer a distribuição dos seus produtos. O mercado ainda não atendeu toda a demanda que existe. Então, há uma possibilidade de expansão nesses tipos de empreendimento, trazendo também para a construção civil ótimas oportunidades de trabalho e evolução. Esta empresa, que tem 240 lojas em 190 cidades, descobriu há 7 anos as vantagens de um lugar como esse. 5 operações foram concentradas neste galpão de Gravataí. O espaço de 20 mil metros quadrados movimenta 18 milhões de peças por ano. O nosso cliente não quer mais esperar 1, 2 dias para receber o produto. Ele quer receber o produto o mais rápido possível. Então, a gente fala já em entrega em até 2 horas de mercadoria para os nossos clientes. Então, isso é uma evolução da logística, algo que era antes enxergado como centro de custo, passa a ser enxergado, sim, como um diferencial competitivo. Então, a localização de uma operação logística ela é fundamental nesse nível de atendimento aí para os clientes. Depois do intervalo, você vai ver como está o trabalho de limpeza do prédio implodido da Secretaria de Segurança Pública e os planos para a ocupação do terreno. Veja a seguir. Um Lugar ao Sol. Últimos capítulos. Eu errei muito em aceitar a presidência do grupo. Eu gostaria de deixar o meu cargo à sua disposição. A vida de mentiras que Christian construiu está cada vez mais próxima do fim. Quero me curar de você e de tudo que você representa. E não vai ser fácil para Bárbara encarar o fracasso desse casamento. É que eu não tenho força. Tem sim. Tem sim, eu sei que você tem. Hoje, Um Lugar ao Sol. Porto Alegre, 250 anos. Cidade da nossa vida. Prefeitura de Porto Alegre. As mais de 20 mil toneladas de entulhos geradas com a implosão do prédio da Secretaria Estadual da Segurança Pública começaram a ser removidas nesta semana. O destino é uma usina de reciclagem que fica em Canoas. Após a implosão do prédio no início de março, o que sobrou foi um amontoado de escombros, bem na entrada de Porto Alegre. A segunda fase de limpeza do prédio acontece de forma acelerada. Eles iniciaram fazendo primeiro a remoção de 30 tombadeiras por dia. Eles conseguiram fazer essa ampliação para 65 tombadeiras dia. E a partir da semana que vem, eles já estão com, em média, 100 tombadeiras dia.
É nessa usina de reciclagem em Canoas, para onde é trazido todo o entulho do prédio incendiado da Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. Só nos últimos 3 dias, cerca de 5.000 das 20.000 toneladas de resíduos foram trazidas para cá. Aqui, o que era lixo vai ser reciclado e poderá voltar para a indústria. Na usina, o entra e sai de caminhões é intenso. Em meio aos entulhos, é possível observar pedaços de papel. São documentos da história da secretaria, amassados, sujos e perdidos. O material que restou do prédio primeiro passa por uma triagem e o que não for material de construção vai para a reciclagem. As pedras que sobram são carregadas por uma escavadeira hidráulica para serem trituradas. Primeiramente, seria um material que normalmente iria para um aterro, o que não é contemplado pelas leis ambientais, né? Seria um crime ambiental depositar ele a céu aberto, por exemplo, sem reciclá-lo. Esse material retorna ao mercado da construção civil em diversas aplicações. Pode ser base, subbase de pavimentações, leitos, por exemplo, de tubulações, pode ser usado em artefatos como blocos de concreto, né? Com a limpeza já ocorrendo, o governo pensa em possibilidades de ocupação do terreno. A primeira hipótese que vem sendo trabalhada é a reconstrução da Secretaria de Segurança naquele mesmo local. Essa é a primeira hipótese. A segunda é que haja uma transação daquela área em que se dê a área e se troque por um novo local, uma sede da Secretaria, né? E a terceira hipótese é ocorrer a permuta daquele local por um prédio já construído. A expectativa é que até o final de abril, todo o entulho seja retirado. O número de eleitores entre 16 e 18 anos é o menor já registrado no país. Mas ainda há tempo de fazer o título. O prazo termina dia 4 de maio. O título de eleitor pode ser obtido de 2 formas. Uma é fazer pela internet no site JE Digital. A outra é fazer presencial, mas esse atendimento presencial tem que ser agendado também no site ou pelo telefone 148. E se vem no presencial, ele é feito na hora. Se é feito pela internet, demora alguns dias para o processamento. É só levar o comprovante de endereço e a carteira de identidade no atendimento presencial. É preciso ainda o passaporte de vacinação contra a Covid-19 para acessar a central de atendimento ou os cartórios eleitorais. Ainda é possível tirar o título. O prazo vai até 4 de maio. Quanto mais perto a gente chegar do dia 4 de maio, mais gente vai procurar. O sistema pode ficar instável e pode enfrentar filas presencialmente. Mas os jovens interessados em ter esse documento que abre caminho para digitar na urna eletrônica nunca foram tão baixos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o engajamento dessa faixa etária no país é o menor já registrado desde quando começou esse tipo de acompanhamento há 30 anos. Representam apenas 10% dos menores de idade aptos a votar e pouco menos de 1/4 do total que foi às urnas 3 décadas atrás. Movimento que se repete aqui no Rio Grande do Sul. Quem fizer 16 anos até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno, está apto a votar nesta eleição. Mas a procura para fazer o título de eleitor aqui no estado ainda é bem baixa. Até o momento, 37.177 jovens nessa faixa etária fizeram o título de eleitor. Esse momento de decisão por fazer o título é um momento essencial, né, na construção de uma consciência cívica, uma consciência de participação, num cuidado na hora de votar. Então, esse é um dado que preocupa, né? E nós devemos, como sociedade, como imprensa, a própria Justiça Eleitoral, estar atenta e se esforçar para a inclusão dos jovens como eleitores, né, em sua participação plena na vida democrática do país. Como o voto na faixa etária de 16, 17 anos é facultativo, muitos jovens preferem esperar um pouco. Fez o título já, Luiz? Ainda não. Pretende fazer? Acho que eu vou esperar os 18, né? E eles têm tanto com o que se preocupar nessa idade. Faculdade, primeiro emprego, ter uma renda e agora chega a responsabilidade de escolher quem vai comandar a nação, o Estado. É uma pressão a mais, né? Porque, eu nunca fiz isso e, querendo ou não, é o destino de um país que está nas minhas mãos, não só nas minhas. Com o título eleitoral já garantido, a Gabriela aguarda ansiosa a chegada do documento em casa. Acho muito importante votar, é uma decisão muito importante na cidade.
para mudar o país, né? Somos nós que mudamos o país. Eles sabem que votar não é apenas um compromisso, mas uma missão que pode ser decisiva na vida de milhões de brasileiros. Eu quero ser cientista, então isso é o que me influencia muito para mudar o país, porque a ciência e a educação são coisas que não têm tanto foco ainda. Os investimentos necessários e as políticas públicas de prevenção para enfrentar a seca. E ainda, como foi o primeiro Grenal das semifinais do Gauchão, que terminou com goleada gremista no Beira-Rio. Os detalhes em 1 minuto. Monstros gigantes atacavam nosso mundo. Nos defendemos, construindo nossos próprios monstros. Não vou ficar sentada esperando alguém vir me salvar. Amanhã, 12:30, Círculo de Fogo, a revolta, na temperatura máxima. Desde que eu botei Oi Fibra 400 MB, a minha casa tá toda conectada. Eu coloco filmes com Super Streaming Oi Play e depois que o Oi Expert configurou geral, eu controlo tudo. Só pra lembrar quem manda. Oi. Henrique e Juliano, de um jeito que você nunca viu. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Em um palco 360. E mais, Zé Felipe. O meu colinho quer Dia 23 de abril em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. É que o seu perfil de querer uma amante mais nada. Henrique, Juliano e Zé Felipe, em um palco 360. Você não pode perder. Nesta semana, a caravana Campo e Lavoura mostrou a situação dos pequenos produtores rurais com a seca. Para evitar um prejuízo tão grande, são necessários investimentos e políticas públicas de prevenção, como você vai ver na reportagem. A estiagem que devastou as regiões norte e noroeste do estado, aos poucos vai ficando para trás. Voltou a chover e a paisagem começou a mudar, mas os prejuízos não terminaram com as primeiras gotas de chuva. Aos 60 anos, seu Nerci trabalha praticamente sozinho na pequena lavoura de soja no interior de Constantina. Neste ano, perdeu 80% do que plantou. Vamos entregar o que colhemos. E se o banco ajudar com o seguro agrícola, daí salva a dívida. Senão, vamos ter que negociar. Dia a dia, o Juarez anota num caderninho a quantidade de chuva em Aratiba. Em janeiro e fevereiro, só emparelhou zeros. 5 poços artesianos secaram pela primeira vez no município. Que é hora da gente sim tomar iniciativas, atitudes, para que não possamos de novo termos o mesmo transtorno, o mesmo sofrimento, nós, poder público, produtor, do que estamos tendo agora. Né? Quem estuda o clima a vida inteira diz que as previsões não são animadoras. As estiagens tendem a ser cada vez mais intensas ou prolongadas no estado. E as chuvas mal distribuídas. Temos que nos preparar para isso, né? As ações dos governantes têm que estar muito alinhadas com essa condição das questões de mudanças climáticas, porque não tem mais como reverter. Agora o pensamento é, vamos nos adaptar a isto e vamos tentar diminuir os impactos daqui para frente. A saída para os pequenos produtores é estocar a água da chuva no inverno e na primavera para enfrentar o verão. O Nelvo sofreu tanto com a seca que decidiu não esperar mais. Na pequena propriedade, no interior de Aratiba, a irrigação já prepara o solo para a pastagem de inverno. O sistema está funcionando porque choveu um pouquinho nos últimos dias e a prefeitura ajudou com 25% dos recursos. Mas só ficou pronto agora, depois que o pior passou. O desafio é juntar agora, né, no inverno? Sim, agora no inverno que vai vir, juntando água, deixar os depósitos cheios, para depois ter a água ali quando a gente precisa. Mas nem todos os pequenos produtores conseguem fazer esses investimentos. O Estado até anunciou 200 milhões em recursos para a abertura de microaçudes e poços artesianos, na expectativa de atender 30 mil famílias. 17 milhões são para cisternas, que servem para abastecer animais e irrigar pequenas culturas de subsistência. Nós, como Secretaria da Agricultura, estamos com uma força-tarefa trabalhando muito em cima deste programa Avançar. Os municípios vão receber esse aporte, então nós estamos trabalhando efetivamente nessa questão da estiagem no estado. Depois de analisar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul,
Essa pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística do Estado reforça que é preciso investir em políticas de longo prazo. Que se façam projetos de barragens, de armazenamento de água da chuva, né, com cisternas, enfim, uma série de medidas que são necessárias e que, sim, são caras, mas que a médio e longo prazo vão reduzir muito esses prejuízos. Distantes dos gabinetes, os pequenos produtores olham para o céu e torcem que chova, mas não podem esperar de braços cruzados que os investimentos saiam do papel. Vão para o campo e trabalham para tentar se reerguer. É um ano para esquecer, mas vamos em frente, que Deus nos dê saúde, que isso é o mais importante, né? A gente sempre viveu da propriedade e quer continuar vivendo disso. Tu não pensa em desistir? Não, jamais. Segunda-feira, a caravana Campo e Lavoura volta ao vivo de Rolador, na região noroeste do estado. Agora vamos saber como é que fica o tempo amanhã. Aos poucos, o tempo volta a ficar mais firme em todo o estado. Chance de chuva amanhã, só aqui nessa região do litoral norte, de acordo com os meteorologistas da Climatempo. No litoral sul, em Porto Alegre, na Serra e no norte, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não tem expectativa para chuva. Nas demais áreas aqui do estado, o sol brilha forte com pouca nebulosidade. Aumenta o frio pela manhã, viu? Em Bagé, amanhã de manhã, temperatura de 7 graus. Pelotas, 10 graus. Porto Alegre, 16. Aí à tarde, não esquenta muito, chega a 22 em Porto Alegre, 22 na Serra. Em Santa Rosa, onde mais esquenta, chega a 29 graus. Vamos falar agora da abertura das semifinais do Gauchão. Teve goleada do Grêmio para cima do Inter no Beira-Rio. E é para lá que a gente vai falar agora com o Lucianinho, o Luciano Périco. Que goleada, hein? O Grêmio foi superior mesmo, né? Boa noite. Boa noite, Léo Sabala Júnior. A quem nos acompanha aqui no RBS Notícias, exatamente, o Grêmio largou com uma vantagem muito grande neste início de decisão de vaga final do Gauchão, primeiro jogo da semifinal aqui no estádio Beira-Rio. E o comando do Grêmio ele começou logo nos primeiros minutos da partida. Vamos conferir os lances a partir de agora, porque o Grêmio abriu o marcador aí num contra-ataque. Elias acabou metendo na rede ali na saída do goleiro Daniel após uma rebatida errada de Cuesta, fazendo 1-0. A festa aí no banco do Grêmio, 1-0 o primeiro gol gremista. Depois é o segundo gol numa falha do goleiro colorado. O chute de Bitelo de longe, fazendo 2-0 para o tricolor. A gente está vendo um lance mais forte aí, onde Paulo Vitor acabou cometendo falta em Campas, tomou cartão vermelho e o Inter ficou boa parte aí do segundo tempo com um homem a menos no clássico Grenal. Depois o terceiro gol de pênalti, marcado aí por Diego Souza, e o Grêmio aí, portanto, vai com esta vantagem gigante para encarar o jogo da volta. E o ponto negativo foi esse objeto, esse celular arremessado da torcida do Inter, que atingiu o Lucas Silva, que até teve que sair do jogo. Aí ele está sendo atendido no primeiro momento, mas depois não pôde continuar na partida, Lucas Silva. Então, são as principais incidências aí deste clássico Grenal, Maurício. O Grêmio que faz 3-0 e vai com uma vantagem gigante. Boa noite, Lucianinho. O Inter foi engolido taticamente pelo Grêmio. O Grêmio não teve mais a bola do Inter, pelo contrário, mas o Grêmio se defendeu bem, marcou sem fazer falta e quando foi ao ataque foi letal, porque sempre se aproveitava dos espaços que o Internacional entregava. Houve atuações de individuais excelentes, especialmente Bitelo e Campas. Veja de novo essas imagens do Grêmio confirmando virtualmente a sua passagem à final da decisão do Gauchão. São dois personagens importantes deste clássico Grenal. Diogo Oliveira, o que o Inter pode fazer no jogo de volta? Olha, pouca coisa, porque eu só digo que o Inter não está, que o Grêmio já não está na final efetivamente por respeito ao futebol, esse esporte apaixonante, previsível, o peso da camisa do Inter. Mas no campo, a verdade é que o Inter não tem mais o que fazer. Bom, para encerrar então, em seguida vai estar à disposição dos assinantes de 0 Hora um flip digital com toda a repercussão aí, você está vendo da tela, do clássico Grenal aqui do estádio Beira-Rio. Léo Sabala, volto contigo aí no estúdio. Valeu, obrigado, Lucianinho. O RBS Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia, boa noite, um ótimo domingo.
RBS Notícias. Oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença.